Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Nós lição de número 10 da Betel tem como tema o exemplo de humildade. Jesus lava os pés aos seus discípulos. Eu espero que esteja tudo bem com você e se você entrou aí e não for inscrito ainda neste canal, não deixe de se inscrever. Dá o seu like, o seu dislike se você não gostar, comenta, concorda, discorda, acrescenta, porque aqui é uma sala de aula. O nosso textuário diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, verso 15. Verdade aplicada, Jesus Cristo sendo Senhor e Mestre, é nosso maior exemplo de humildade e serviço cristão. Quais são os objetivos dessa lição? Fica atento, professor, que é o norte da lição, é onde você vai trilhar o caminho para chegar no seu objetivo, no seu alvo, para a aplicação dessa lição. Saber que o Filho de Deus amou os seus discípulos até o fim, saber que o Filho de Deus foi um servo fiel e humilde. Texto de referência, João, capítulo de número 13, do verso 1 ao 7, que nós não leremos como de costume, para enxugarmos o vídeo, porque lembrando que não é uma aula, é só um bate-papo da aula para te agregar algum conteúdo na hora que você estiver entregando essa lição. Se tem te sido útil esse resumo, se tem somado, agregado, acrescentado para a sua vida, para a sua aula, deixa o seu comentário aí. A nossa introdução diz que João registra, dos capítulos 13 ao 17, de seu evangelho, os últimos momentos de Jesus antes da crucificação. Reunido no cenáculo com seus discípulos, ciente de que se aproxima a hora de passar para o Pai. Sublinhe este ponto, reunindo no cenáculo. Porque, apesar de João não falar que Jesus está no cenáculo com seus discípulos, nós leremos sobre a última ceia de Jesus em Mateus, e Marcos e Lucas. E nesses evangelhos nós aprenderemos que eles estão no cenáculo. Só você voltar um pouquinho para o evangelho de Lucas, capítulo 23, para o evangelho de Marcos, capítulo 14, e encontraremos que Jesus está na última ceia, no cenáculo, ensinando os seus discípulos. Sendo que nos outros evangelhos sinóticos não há o destaque da bacia e da toalha, só João traz à tona desse fato, desse acontecimento na última ceia. O tópico 1 diz: Jesus amou os seus discípulos até o fim, que é João capítulo 13, verso 1, está no nosso texto áureo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é amar até o fim? Você pode, de repente, lançar essa pergunta para a sua turma e criar um poder de raciocínio. Amar até o fim é amar sem limites. Amar até o fim é amar sem reservas. Amar até o fim é amar sabendo que entre os seus amados, ali há um que irá te trair. Mesmo assim, você o ama, o trata bem e ainda o destaca no ambiente. Isso é amar até o fim. Para nós entendermos a colocação de João, que Jesus os amou e os amou até o fim. Independente de receber de volta o amor, Jesus dá amor. Porque o amor, na verdade, não espera nada em troca. Quando se espera em troca, não é amor, é barganha. O que você acha? Amor na prática. Tópico 1, subtópico 1. Por que amor na prática? João relata o momento que Jesus se levantou após a ceia com seus discípulos e tomou uma atitude que certamente ficou marcada na mente deles para sempre. Amor na prática nos ensina
que o amor que é abstrato, que é um verbo, precisa ser materializado. A maior pregação do amor não é a verbalização, é a prática. Por isso que Jesus, amando-os até o fim, deu a eles lições de vida a respeito do que é o amor, quebrando aquela ideia de disputa de quem é o melhor e de quem é o maior. Jesus está ensinando que no reino de Deus, o maior é o que serve mais. O maior é o menor. O primeiro é o último. Logo, esse ensino de Jesus é paradoxal aos ensinos dos homens, aonde quanto maior eles são, mais querem serem servidos. Dito isto, o amor na prática. Que Deus nos ajude a pregar o amor na prática, para que não seja só verbalização de um ato tão nobre e, ao mesmo tempo, tão difícil para as nossas vidas, todavia, possível a nós de exercê-lo. Quanto mais eu tenho de Deus, maior a minha capacidade de amar. O 1.2, tópico 1, subtópico 2, diz: um amor sem limites, que é o que nós falamos antes, que é o amar até o fim, é o amor sem reserva, é o amor que não espera nada em troca. Foi o que Jesus fez com eles. Depois você leia João capítulo 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como que o mundo sabe que nós somos discípulos de Jesus? Qual o selo? Qual a característica? Qual a identidade? Está aqui. Quando nós amarmos uns aos outros. E não quando guerrearmos, contendermos, brigarmos. Saberão que somos discípulos de Jesus, disse o Senhor, quando nós tivermos essa capacidade de nos amarmos. Que o Espírito Santo nos dê oportunidade de exercer esse amor que está dentro de nós, para que possamos ter essa identidade e sermos parecidos com Jesus. O tópico 1, subtópico 3, diz: a extensão do amor de Cristo. Jesus não só amou, mas também cuidou de seus discípulos durante seu ministério terreno. Além disso, por onde passava, o Filho de Deus deixava claro que veio para todos, sem panela, sem preferenciáveis, sem bajuladores. Jesus nivelou todo mundo, colocou todos iguais e cuidou de todos no mesmo padrão de amor. Esse é o padrão do amor de Deus. Independente de ser judeu ou não, quem ia a Jesus necessitado e com fé desfrutava de bênçãos e salvação. Bem de situação como Jairo, sem situação alguma como a mulher de fluxo de sangue, conhecido na sociedade ou anônimo, com importância ou sem importância social, Jesus tratava todos iguais. E é importante que numa lição como essa nós estejamos sempre contextualizando. Porque a contextualização me faz entender que esse ensino de Jesus, ele é extensivo a nós. Nós também precisamos praticar esses ensinos deixados por Jesus. Se nós falarmos sem levarmos a contextualização, o que fica entendido é que esse ensino não é para hoje.
foi para a época. Só que o ensino ele é tão atual, porque Jesus está trazendo a base da humildade ministerial do crente. Jesus ensina que a humildade é a base de qualquer serviço cristão. O tópico 2 diz Jesus, o servo humilde. Bom, que Jesus era humilde, é claro que isso é notório em todo o contexto. Se você ler Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Humildade é uma das características do ministério de Jesus. Eu acostumo falar que Deus é um ser tão humilde que ele se importou tanto com as nossas vidas que decidiu salvar a humanidade. Qualquer pessoa, líder, obreiro, que não exerce o seu ministério na humildade, ele desconhece a base do ministério de Jesus. Porque se analisarmos o ministério de Jesus, sendo ele Deus, ele ensinou que a humildade é a maior grandeza ministerial. O que você acha? Não tem problema se você discordar, porque é sala de aula. Pode deixar o seu comentário aí. Sala de aula é um ambiente onde o professor tem que estar curado. Porque ele é o instrumento de cura naquele ambiente. Ele é o instrumento de inspiração naquele ambiente. Então, ele tem que estar tratado para que ele possa ser um instrumento para tratar daqueles que estão ali. Então, se quem for lecionar essa aula, por exemplo, é uma pessoa prepotente, arrogante, pedante, e não gosta de pessoas, não vai dar liga na aula. Porque o que nós fazemos fala muito mais alto do que o que falamos. O que fazemos grita muito mais alto. Por isso que se o ministrante for nariz em pé, a aula não vai ser útil para os ouvintes. Até nessa hora, a superintendência precisa saber quem irá colocar para lecionar uma lição desse nível. Sim ou não? Vamos lá. O amor que se expressa no servir ao próximo. Seguramente uma das ações mais impactantes do Filho de Deus foi lavar os pés dos seus discípulos. Com essa atitude, Jesus se coloca como servidor de todas e quebra padrões e protocolos da época. Portanto, assim como Jesus não viu nada que lhe desmerecesse naquela atitude servil, nós também não devemos achar que é tarefa menor servir aos irmãos. Ao contrário, é a maior tarefa, a tarefa mais nobre do reino de Deus. E o autor conclui que quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece, porque estabelece uma unidade. Eu me preocupo com o seu problema, você se preocupa com o meu problema. O seu problema é meu e o meu problema é seu. Logo, teremos soluções para os problemas, se não de todos, de quase todos. E essa igreja será uma igreja que impactará o ambiente, a região aonde se estabelece, porque os próprios membros que ali servem vão dar testemunho da coesão, do magnetismo,
do amor que envolve esse ambiente cristão. Isso é o amor que se expressa no servir ao próximo. O 2:3 diz: Senhor Jesus, exemplo de humildade. Jesus não buscava honra para si mesmo, mas honra o Pai. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, disse o Senhor. O maior e mais excelente exemplo de humildade nos é dado por Jesus, que deu a vida pelo resgate de muitos. Então, como crentes, devemos seguir o exemplo do Mestre, que disse: aprendei de mim. Aprendei de mim. Que isso seja um imã da nossa geladeira. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que isso seja a tônica da nossa vida ministerial. Porque quando o ministério ele é estabelecido por Jesus, o mesmo é estabelecido para servir aos santos e não para se servir dos santos. Analise a Bíblia e sempre você vai encontrar a expressão para servir aos fiéis, para servir aos santos, para a edificação dos santos. Mudaram-se as ordens, mas a palavra de Deus permanece firme, porque é o baluarte da verdade de Deus. Jesus quer mostrar que a grandeza verdadeira, ou a humildade verdadeira, não consiste no lugar onde uma pessoa se assenta, mas no modo como essa pessoa serve. Essa é a verdadeira grandeza e a verdadeira humildade. Pedro fala para Jesus: não, Senhor, a mim o Senhor não vai lavar, logo o Senhor. Aí entra aquele que entende o porquê foi colocado ali. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. É como alguém que fala para você que é o líder, fala: não, você não vai fazer isso, me dá aqui. Aí você fala: não, eu vou fazer isso porque faz parte do meu chamado. Pedro falou: o Senhor não. Jesus falou: eu vou fazer, e se eu não fizer, você não tem parte comigo. Jesus está ensinando a grandeza da humildade em ações. E esse era o papel dele. Então vai ter sempre alguém que, quando você for executar um papel, vai falar: não, isso aí, você não pode fazer isso não. Deixa que eu carregue esse banco. E você vai falar do mesmo modo que Jesus: eu vou carregar esse banco porque faz parte do meu chamado. Está atuando também como exemplo em todos os aspectos do serviço. O maior exemplo de humildade é deixado por Jesus Cristo, para que nós venhamos a segui-lo. Vamos ou não vamos seguir esse exemplo ministerial de Jesus? O da bacia e o da toalha. O 3 diz: Jesus praticava a humildade. Estamos inseridos numa sociedade que vive numa competição desenfreada em busca de status social. Os discípulos também, se você ler Marcos capítulo 10, 35, então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Enquanto esses dois queriam destaque, os outros 10 estavam lá. E quanto a nós? Onde nós iremos nos assentar? O que Jesus faz? Após Jesus dar a resposta, eu não vou ler para enxugar, mas você pode ler do 35 ao 45. O 41 diz: ouvindo isto, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus chamou-os para junto de si e disse: sabei que os que são reconhecidos como governadores dos gentios
governam sobre os seus vassalos e sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Porém, não é assim entre vós. Mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será este servo de todos. Pois o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa competição de quem é o maior, de quem é o melhor, de quem é o mais próximo, de quem vai se assentar, é antiga. É antiga. Só que Jesus baixou a bola de todo mundo e deu uma lição do que é uma liderança cristã autêntica, aonde sempre a tônica é o serviço e não o ser servido. O que foi ensinado por Jesus aqui é que no mundo secular, os seus senhores dominam os seus servos. Quanto ao meu reino, não é assim, ele disse para eles. Se lá é assim, o meu reino é paradoxal. Aqui, maior é quem serve e não quem é servido. Tem muita coisa diferente, não tem? O que é que você acha? Tem, não tem? Está tudo igual que Jesus ensinou? Ou nós mudamos essas normas em nome da megalomania, da antropocentria, do distanciamento da Bíblia, porque é isso que causa nas nossas vidas a grandeza, é quando estamos longe da Bíblia e longe do senhorio de Cristo. Que Deus nos ajude a termos um retorno para a palavra e que essa lição causa cortes nas nossas almas, para que retornemos ao lugar aonde Jesus colocou aqueles que são maiores, que é servindo. O 3:2 diz, Jesus liderava mesmo sob pressão. Jesus liderava pelo serviço e isso fez dele um grande líder. Ele fazia tudo para servir. Jesus estava seguro de sua identidade, de quem ele era, por isso não tinha problemas em servir. Inclusive, lavando os pés empoeirados e sujos dos seus discípulos. Quando Jesus está no cenáculo com eles, essa atitude deveria ser deles. Porque a atitude de lavar o pé quando alguém chegava numa casa, a casa já tinha um servo, que era considerado o servo menor, que exercia esse papel. Logo, no ambiente, ninguém quis exercer o papel do servo menor. Ficaram todos de braços cruzados. Então, o Senhor da casa, o Senhor Jesus, pega a bacia, a toalha e começa a fazer o serviço do servo menor, que nenhum deles, talvez por achar que era um serviço muito inferior, se colocar na qualidade de um servo menor para lavar os pés uns dos outros. Ou, nesse caso, um lavaria os pés de todos. Se ninguém se colocou à disposição de exercer algo que para eles poderia ser muito inferior e se rebaixar ao nível que eles não queriam, então aquele que veio ensinar que o papel é esse do serviço, por mais simples que seja, ele então pega a bacia, a toalha e toma a nobre atitude de ensiná-los como deveria fazer e como funciona a dinâmica do reino de Deus. Oh, Jesus, que o Espírito Santo possa nos convencer e nos inclinar cada vez mais para a palavra de Deus. Quando estamos longe da palavra de Deus, começamos a nos orgulharmos do ofício que temos. E ainda quando vem alguém e te elogia, porque você exerce bem, mais nós inflamos e começamos a acreditar que as pessoas estão ali para servir as nossas vidas. Essa é a temática
que está em pauta na igreja da pós-modernidade. Ou não? Estou falando alguma coisa demais errada? Se tiver, sem problema nenhum, lembra-se, sala de aula, ó, pensa, raciocínio, que Deus nos ajude a desenvolver essa capacidade de pensar que Ele nos delegou. O 3.3 diz, o Senhor Jesus obediente até a morte. Como que Jesus teve essa capacidade de exercer com tanta excelência o seu chamado? Entendeu o chamado, exerceu com humildade, obedeceu na risca aquilo que foi traçado pelo Pai e era resolvido quanto ao chamado que Deus lhe deu. E quando não somos resolvidos com o nosso chamado, é que nós ficamos pregando ele para que as pessoas reconheçam que somos chamados. As pessoas que são resolvidas com o chamado, ele os exerce sem precisar ficar propagando, de modo com que as pessoas ficam sempre ouvindo constantemente que a pessoa é chamada. O professor chega na sala de aula, não, eu sou chamado para dar aula. Isso é um professor não resolvido. Porque quem afere o seu chamado não é você, são as pessoas que estão te ouvindo. Será que elas têm a mesma ótica sua de que você realmente é chamado? Por isso que a humildade e o serviço é a excelência do exercício ministerial. Para consumar o plano redentor, nosso Senhor veio ao mundo em carne, foi colocado em posição inferior à dos anjos e se manteve humilde e obediente até a morte. Na cruz, Jesus expressou o seu amor absoluto e eterno, num ato máximo de humildade, deixar a glória e o trono, esvaziar-se, fazer-se homem e passar a servo dos irmãos. Por isso, ele foi caçado, encarcerado, chicoteado, cuspido, pregado na cruz. Mas a humildade transformou o mais cruel instrumento de execução em símbolo do amor de Jesus pela humanidade. Que Deus nos ajude a viver o evangelho que Jesus deixou para vivermos. Que o sistema não anestesie, não cauterize a nossa mente, mas que possamos entender o nosso chamado e o projeto de Deus por nós, não pela igreja onde congregamos, mas pela palavra de Deus. Estamos chegando ao fim. Mais uma lição e eu quero pedir que o Espírito Santo te ilumine a sua mente. Aqueça o seu coração para você ensinar e nos dê a capacidade de exercer o serviço cristão no nosso chamado. Um grande abraço, fica com Deus. Até a nossa próxima aula. Te espero na próxima lição. Deus te abençoe.